Vocês conhecem a história de Elias? Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos relatos de figuras que, pela fé inabalável e devoção a Deus, se tornaram marcantes em sua missão divina. Entre esses notáveis personagens, destaca-se Elias, cuja vida e feitos são registrados nas Escrituras como testemunho de fidelidade e obediência. Elias surge nas páginas bíblicas em um contexto crucial para o povo de Israel. Nascido em Tisbe, uma pequena cidade na região de Gileade, Elias foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Seu nome, significando "Meu Deus é Yahvé", prenunciava a natureza extraordinária de sua missão. O chamado divino de Elias é revelado quando o Senhor o envia a confrontar o ímpio rei Acabe e sua esposa Jezabel, que lideravam Israel em um período de apostasia. Elias, homem de fé e poderosa oração, enfrentou desafios notáveis ao longo de sua jornada. Sua confiança em Deus foi testada no Monte Carmelo, onde, em um confronto épico, ele desafiou os profetas de Baal. A resposta divina, manifestada pelo fogo que consumiu o sacrifício, revelou a supremacia do Deus de Israel. Elias anuncia uma seca em Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 a 7. Elias aparece pela primeira vez na Bíblia sem muita introdução, desafiando o rei Acabe, que havia introduzido a adoração ao deus Baal em Israel. Elias profetiza que não haveria chuva nem orvalho na terra até que ele ordenasse, como um sinal do juízo de Deus sobre a idolatria do povo. Essa profecia se cumpriu por 3 anos e meio, causando uma grande fome em Israel. Elias se escondeu junto ao ribeiro de Querite, a leste do rio Jordão, onde foi sustentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8 a 24. Depois que o ribeiro secou, Deus mandou Elias para Sarepta, uma cidade fenícia entre Tiro e Sidom. Lá ele encontrou uma viúva pobre que estava prestes a morrer de fome com seu filho. Elias pediu que ela lhe desse um pouco de água e pão, prometendo que a farinha e o azeite dela não acabariam até que Deus enviasse chuva sobre a terra. A viúva obedeceu e experimentou o milagre da provisão divina. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e morreu. Elias clamou ao Senhor e estendeu-se sobre o menino 3 vezes, e Deus o ressuscitou. Elias derrota os profetas de Baal no Monte Carmelo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 16 a 40. Após 3 anos de seca, Deus mandou Elias se apresentar diante de Acabe e convocar todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo. Lá Elias propôs um desafio. Cada lado prepararia um altar com um novilho sobre a lenha, mas sem acender fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram desde a manhã até a tarde, mas nada aconteceu. Elias zombou deles e mandou que derramassem água sobre seu altar, enchendo uma valeta ao redor dele. Então ele orou ao Senhor, e fogo desceu do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e a água. Todo o povo se prostrou e reconheceu que o Senhor era Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem mortos no ribeiro de Quizon. Elias foge para Horebe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. Quando Jezabel, a esposa de Acabe, soube da morte dos profetas de Baal, jurou vingança contra Elias. Elias teve medo e fugiu para Berseba, no reino de Judá. Lá ele deixou seu servo e seguiu para o deserto, onde pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas um anjo do Senhor apareceu para ele 2 vezes, dando-lhe pão e água. Com essa comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Lá ele se escondeu numa caverna, onde Deus lhe falou numa voz mansa e suave. Deus lhe mostrou que ainda havia 7.000 fiéis em Israel que não haviam se dobrado a Baal. Ele também lhe ordenou que ungisse Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Elias é arrebatado ao céu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 a 18. Quando chegou o tempo de Elias partir, ele e Eliseu saíram de Gilgal e foram até o rio Jordão. Elias pegou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, que se dividiram,
permitindo que eles passassem em seco. Elias perguntou a Eliseu o que ele queria que ele fizesse antes de ser levado. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Elias disse que isso seria difícil, mas que se Eliseu o visse sendo levado, seu pedido seria atendido. Enquanto eles conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, e Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho. Eliseu viu e gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Então ele pegou o manto de Elias que havia caído e voltou para o Jordão, onde feriu as águas com o manto e as dividiu. Os outros profetas viram que o espírito de Elias estava sobre Eliseu e se prostraram diante dele. Eles ainda procuraram por Elias no deserto, mas não o encontraram. Estas aparições de Elias na Bíblia não apenas narram suas experiências extraordinárias, mas também ilustram a fidelidade e o poder do Deus que o enviou em missão. Ao contemplarmos esses relatos, encontramos inspiração para nossa própria jornada de fé e confiança no Deus que realiza milagres. Que a história inspiradora de Elias nos lembre da fidelidade e do poder extraordinário do Deus que servimos. Que sua jornada de fé nos motive a confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele é capaz de realizar milagres em nossas vidas. Possamos, como Elias, permanecer firmes em nossa devoção e obedecer ao chamado divino. Obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima. Que a paz e a bênção do Altíssimo estejam sempre conosco. Amém.